Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 18. Mateus capítulo 18. ...37 anos, nossa igreja vai fazer 29 anos. Pastor Vitor vai lá, com a permissão da sua mãe, com a permissão da sua esposa, vai estar lá junto, né? Com a bênção da igreja, amém? Com a bênção da igreja, mas ele vai lá fechar o nosso aniversário de 29 anos. Eu amo muito essa família, amo demais o Vitor, né? Amo demais mesmo. Aliás, a minha família ama demais eles. Não estou falando só por mim, não, estou falando por eles, é a palavra deles, quanto eles gostam de vocês. Quem achou, diga amém. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, saltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um o seu irmão as suas ofensas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, pois sua palavra já é abençoada. Podeis assentar. Antes de entrar no texto, eu estava falando aqui, né? Pastor Vitor, né, sendo abençoado pela sua mãe, né, e a demais igreja. Eu falo sempre isso porque, né, eu jamais saio da igreja sem antes pedir a bênção do meu pastor presidente. Nunca saí. Aí ele diz assim: Carlos, mas é um sábado, não tem nada na igreja lá, não tem aqui, você não precisa. Eu falei: não, mas eu não saio sem a tua bênção. Eu não saio sem a tua bênção. Porque eu vou chegar em outro lugar, vou falar que sou o pastor presidente, o pastor Luiz Alberto, ele nem sabe que eu fui. Então eu gosto de fazer isso, sair com a bênção, e sair bem com a minha esposa, se eu fosse sem ela, né? Porque se eu não tiver com ela bem, como é que eu vou subir ao altar para pregar? Amém ou não? Como é que eu vou subir ao altar para pregar, se eu não tiver bem com aquela que faz parte da minha vida? Amém? Bem, amados, a Bíblia, ela aborda o perdão. Aliás, a Bíblia é amor e perdão até o fim. Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é amor e perdão, como um pilar da fé cristã, essencial para o relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão é descrito tanto como um presente recebido de Deus, quanto uma obrigação prática entre as pessoas. Tem muitas pessoas que até dizem: eu não perdoo. Eu conheci uma pessoa que falava para mim assim: eu não perdoo nem se Jesus descer do céu. Essa pessoa ficou doente durante 20 anos, via vultos, via demônios, e a base de remédio tarja preta,
Então, e somente ficou curada depois que ela liberou perdão. Ela passou a respirar, ela passou a viver. E hoje é uma bênção, e hoje tem como essa pessoa um dos seus melhores amigos. Olha só o que o Papai do Céu faz. Olha o que o perdão faz. Sabia que a falta de perdão causa câncer? Doenças da alma, doenças psicossomáticas. Falta de perdão é algo terrível, e nós vamos ver a profundidade do perdão, como o Senhor nos manda perdoar. E eu quero aqui abrir alguns textos com você rapidamente, porque o perdão de Deus é a ação de perdoar. Olha o que diz Mateus 6, venha comigo Mateus capítulo 6, deixa marcado aí por favor, e venha comigo Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 14, gostaria que você veja isso. Está escrito, Mateus 6, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Então está aqui, está escrito, Mateus 6, 14. Quem está comigo, diga amém. Porque, quem está falando aqui é Jesus. Porque, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como ser abençoado sem o perdão de Deus? Como ser abençoado, amado, se não liberarmos perdão? Porque tem duas formas, tem de perdoar e tem de liberar perdão. Pastor Vitor errou comigo, ele me pede perdão, eu digo o que para ele? Se eu sou um cristão, está perdoado. Por quê? Porque Jesus me perdoou primeiro. Ele nunca fez mal a gente, só fez o bem, e nós erramos com Ele, por palavra, pensamentos e atitude, e Ele sempre está nos perdoando. Então Ele diz, assim como eu vos perdoei, e sem ter feito nada contra vocês, eu quero que vocês perdoem uns aos outros também. Então o pastor Vitor erra comigo, eu fico sentido e tal, ele vem e me pede perdão, eu digo, está perdoado, em nome de Jesus, está perdoado. Agora ele não me pede perdão, e se ele não me pedir perdão, eu libero o perdão para ele. Porque o mais beneficiado com o perdão é aquele que perdoa, e não aquele que é perdoado. Porque quando você libera perdão, você tira o veneno do teu coração. Porque mágoa, ressentimento é lixo que não pode ficar no coração de quem diz que tem Jesus nele. Então quando nós liberamos perdão, o mais beneficiado com o perdão sou eu. Não perdoar é como você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. É você que está morrendo. Pouco a pouco é você que vai morrer. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não sei, mas eu sei que Jesus é poderoso para tratar do teu coração. Entenda bem isso. Nós vamos ver aqui o valor do perdão. É uma coisa gloriosa. Jesus fez isso. Quem foi ali que estava pedindo perdão a ele na cruz? Só um. Foi um dos ladrões. Os outros tudo escarneciam ele. Jesus falou o quê? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Eles pediram perdão para Jesus? Não, mas Jesus estava liberando perdão. Isso é que é maravilhoso. Você libera perdão, você respira, você vive. Você não se preocupa, não, amado. O beneficiado com o perdão sou eu tiro a carga de cima de mim, eu vou viver melhor liberando perdão, porque é assim que Jesus diz. E você é curado. E você é liberto. Qual é a extensão desse perdão? Uma vez Pedro perguntou a Jesus, Pai, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu terei que perdoar? 7 vezes? E o Senhor disse para ele, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Senhor estava dizendo que seria 490 vezes de perdão? Bateu 490 vezes, acabou, não libera mais perdão, é isso? O Salmo 90, versículo 4, se eu não me engano, diz, quanto dura a vida de um homem? 70 anos?
O que passa disso é o quê? Enfado e cansaço. 70 anos. Você tem que perdoar 70 vezes 7. A vida de um homem é 70 anos. O que ele está dizendo para nós? Que todos os dias nós temos que ter o perdão no nosso coração. Todos os dias de vida. Todos os dias que respirarmos, o perdão está aqui dentro. No dia que esfriar o perdão, esfriou o amor. Se esfriou o amor, o Espírito Santo não está mais operando na nossa vida. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos vai se esfriar. O que vai manter a igreja de pé até a volta de Jesus será o quê? O perdão e o amor. São os frutos do Espírito. Talento é muito bom ter talento, mas talento não leva ninguém para o céu. O talento é dado sem merecimento. Todo mundo tem talento, até o ímpio tem talento. O ímpio tem talento, mas talento é dado sem merecimento. Agora, o que vai nos levar para o céu são os frutos do Espírito, que começa com o quê? Amor. O amor está ligado ao perdão. Aquele que muito perdoa, muito ama. Aquele que pouco perdoa, pouco ama. O amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Domínio próprio. Olha só o que está ligado, olha o que vai nos levar ao céu. São os frutos do Espírito. Talento não. Talento é bom, é usado para a glória de Deus, é usado para o louvor, é usado para a obra de Deus. Mas o que glorifica o nome do Senhor, o que alegra o coração do Senhor, são os frutos do Espírito. E é isso que vai nos levar ao céu. O perdão, amado, é bíblico e é entendido como um alívio para a alma e uma forma de cura e livramento. Eu não sei se falei da outra vez aqui, eu não me recordo, de um rapaz, morador, que foi na época do mundo, antes de ser cristão, jogávamos sinuca junto, bebíamos juntos, saíamos juntos, mas depois que eu me tornei cristão, ele ficou meu inimigo. Ele não quitava nele. Me chamava de falso profeta, eu falei, isso aqui eu não me recordo. Falei, poxa, é terrível. Ele só foi curado depois que ele liberou o quê? Perdão. O rapaz do MDQ, Luiz Estevão, eu fazia um trabalho lá na sede, com dependente químico, porque eu fui um dependente químico, né? Usei drogas durante muitos anos, cocaína, maconha, bebida, né? Fumava muito, fumava 2 carteiras de cigarro por dia, e fazia esse trabalho, MDQ, e tínhamos uma camiseta dizendo assim, cansado de sofrer, e ele apareceu lá, muito mal, muito ruim e tal, magros, secos, dentes tudo destruído e tal, 40 anos viciado, 40 anos nas drogas, e ele chegou, falei com ele, você está cansado de sofrer? Estou. Mas tinha muita mágoa no coração, muita coisa, e ali fui ensinando a ele, pela Bíblia, e falando, testemunhando e tal, e ele foi liberando aquilo no coração, e ele resolveu receber Jesus como Salvador. Mas o mais glorioso para a cura dele foi reconhecer que ele era um pecador, reconhecer que ele tinha que liberar perdão, e reconhecer que Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro. E ali fomos trabalhando com ele, aquela paciência, aquele amor com ele. Tinha uma semana que ele chegava, pastor, usei droga de novo, bebi e tal. Eu falei, continua, vamos lá, estou lutando junto com você, vamos lá, você vai conseguir. E depois de novo, pastor, caí de novo e tal, não tem problema, vamos lá, você está aqui, está mostrando o que você quer, Jesus vai te ajudar. E ele entendeu que tinha que se batizar. Ele, pastor, vou me batizar. Você quer? Você quer que Jesus é o Senhor? Mas eu estou assim, não tem problema, a Bíblia diz, vinde como estás, Deus é Senhor, Ele vai te libertar. Aceitar Jesus é um ato, a conversão é um processo. Deus vai trabalhando, eu fui trabalhando na minha vida, vai trabalhar na tua. E ele foi ali trabalhando, e aquele carinho da gente ali com ele, aquele amor, abraçando ele e tal, ele foi. Chegou uma semana, pastor, eu bebi, mas não usei drogas dessa vez. Eu falei, é vitória, cara, que vitória grande que você teve. E vitória, porque a bebida puxa as drogas, a bebida puxa a cocaína. E louvado seja Deus, você conseguiu beber, mas não usou droga. E na outra semana, pastor, não bebi, não fumei mais, não usei droga. E vamos lá e tal. Ele foi indo. E ele se tornou um cristão abençoado, liberto das drogas, fez o CETEB, fez o mais avançado, o 100, que tinha no Jabu, o 100, o 7, se tornou um obreiro da casa do Senhor.
se tornou um obreiro, foi uma bênção durante 10 anos. Depois ele infelizmente adoeceu, requisitos das drogas, né? O pulmão dele ficou precário, aí eu cuidei dele, levei ele ao médico para fazer raio-x, então acompanhei ele, eu internei ele, infelizmente, para nós, mas para Jesus, glória, ele faleceu, eu fiz o sepultamento dele. Olha o que perdão e o amor faz com vidas. É isso que sustenta a igreja, é isso que leva a igreja a ser vencedora. Se não perdoarmos, não podemos orar. Como é que Deus vai atender as nossas orações se não houver perdão no nosso coração? A nossa oração não pode ser uma oração mentirosa. Todos nós conhecemos o Pai Nosso que está no céu. Quem conhece, diga amém. Poxa, todo mundo conhece de cor salteada, até quem não está dentro da igreja, que diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que muitas vezes ela é mentirosa na nossa boca, porque eu digo: perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado, e você está cheio de mágoa, ressentimento do coração, e está orando o Pai Nosso, e está dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado, e você não está perdoando. Essa oração chega a Deus? Não chega a Deus, porque a oração que chega a Deus é de um coração quebrantado e contrito. É aquele que diz: Senhor, eu quero perdoar, eu não consigo, mas eu sei que preciso, trata do meu coração. E Deus vai tratar, vai passar uma esponja, e Deus vai operar maravilhas na tua vida. Amém ou não? Pastor, quem era essa pessoa que o senhor está falando de 20 anos e tal? Minha irmã. Minha irmã. Eu era um capeta. Brigas de infância. Foi comigo. Ela ficou doente, eu me tornei cristão, pedi perdão a ela, nem se Jesus voltar. E a igreja, pastor Vitor, e a igreja cantava, tentou se matar, tomou remédio. Quem levou ela para o médico? Fui eu. Quem levava ela ao médico? Era eu. Chegava em casa, nem obrigado pedia, não falava comigo, mas eu socorria, eu atendia, eu perdoava e tal, pedia perdão, não, e tal, não sei o que, mas assim, hoje eu sou uma nova criatura e tal, não sei o que, e foi passando e doente. Ela via, minha mãe ia para a casa dela, ela fechava a casa todinha e dizia: lá, está com a arma, lá, vai atirar, abaixa a cabeça. Não tinha ninguém, era demônio, estava oprimida. O inimigo conseguiu uma base legal para entrar, uma brecha para entrar. Ontem eu preguei no culto de casais sobre isso, sobre brecha que os casais deixam e o inimigo entra. A falta de perdão também, a falta de diálogo, a falta de companheirismo, a falta de fidelidade, né? De estar junto, de um perdoando o outro, porque casamento os dois erram, né? 50% os dois erram, e precisa se perdoar para que uma brecha não seja aberta. Então tinha isso. Um dia, levando ela, tratando, orando por ela, teve um culto na igreja, um culto foi um culto da família, mês da família, e eu falei: gente, de maneiras assim, profética, simbólica, eu vou deixar uma caixinha aqui, faça uma cartinha para Jesus, colocando o que você deseja, um pedido para o Senhor. Eu fui o primeiro a colocar, e o meu pedido só foi um: Senhor, que a minha irmã venha ter perdão no coração. Fala o coração dela, trata dela, tá? Naquele mesmo dia, no olhar, foi à noite, na madrugada do outro dia, ela me liga umas 4 horas da manhã, fazendo o quê? Liberando perdão. Ali foi o ponto de partida, ali aconteceu, ali Deus foi tratando. E o remédio? Não toma mais remédio. E agora ela é minha ovelha, congrega no Jabu, toda quarta-feira vai comigo para a igreja e volta comigo. Olha que maravilha que Deus fez. Acabou o remédio, hoje é minha amiga, faz qualquer coisa lá, porque ela está cuidando da minha mãe, fica com a minha mãe, faz qualquer coisa lá. Olha o pedaço do Carlinho, também faço lá, levo para ela. Olha que coisa maravilhosa. Não, se Carlinho falou, fala para minha mãe assim: se Carlinho falou, está falado, porque ele é homem de Deus.
Não é gostoso isso, igreja? E quem saiu, o único que saiu envergonhado nisso tudo? O diabo, o bichinho de orelha, o capiroto. É o único que saiu envergonhado nisso tudo, é ele. Então, se não perdoar, não podemos trazer a nossa oferta. Sabia disso? A Bíblia diz: se você vier trazer a sua oferta ao altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai e se reconcilia com o teu irmão, e depois vem e faz o quê? Apresenta a tua oferta. Se não perdoarmos, não podemos adorar a Deus, porque como é que o louvor vai subir ao céu? Se não perdoarmos, não podemos ser perdoados, porque a Bíblia acabamos de ler: se você não liberar perdão, o Pai também não te perdoa. Se não perdoarmos, corremos o risco de adoecer fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Outra coisa, se não perdoarmos, somos entregues aos verdugos da consciência, aos flagelos da alma. Não temos paz, não temos paz. O perdão é questão de bom senso, porque guardar mágoa no coração é autodestruição. Você está se autodestruindo. É a mesma coisa que você tomar um copo de veneno, como eu disse aqui, pensando que o outro é que vai morrer, mas é você que está morrendo aos poucos. Quando você guarda mágoa no coração, você acaba convivendo com pessoas que você não gostaria, que menos gostaria de conviver 24 horas por dia. Por dia. Essa pessoa mina você, ela controla a sua mente, ela controla as suas emoções. Você vai chegar em casa cansado, para tirar a roupa, tomar um banho e jantar, e chega lá, você senta para comer, você perde a fome, porque aquela pessoa está do teu lado. Quando eu digo do teu lado, está aqui, ó, na tua mente. Está do teu lado, você não consegue. Você chega em casa com fome para jantar, e essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, coisa maravilhosa, né? Sair de férias com a família, vai para uma praia ou vai para um sítio, e chega lá, todo mundo está brincando, e você está num canto recuado ali, num canto. Por quê? Porque você sente que aquela pessoa está ali. Ela não está, mas está onde? Na tua mente, e você não consegue se divertir como os outros. Você carrega ao teu lado o tempo todo, 24 horas. Essa pessoa, você entra dentro do carro, essa pessoa pega carona com você. Está aqui, ó. Está aqui na tua mente. E você não consegue ter paz. A única maneira de ser livre é perdoar. Diga comigo: o perdão não é fácil, mas é necessário. É necessário. É necessário. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, faz a faxina na alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a alforria do coração. Liberta seu coração. Aí há uma sintonia maior com o Senhor, e não tem como, e não tem coisa melhor do que ter sintonia com o Altíssimo. Eu tinha sintonia com o inimigo. Acho que eu falei aqui, eu conversava com o inimigo como estou aqui falando com vocês. Eu ouvia falar aqui no meu ouvido. Mas louvado seja Deus que hoje eu só ouço a voz do Espírito Santo. E isso é a coisa melhor que tem, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas eu não bobeio, eu não, procuro não dar brecha, eu me humilho. Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu sou salvo pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Me cobre com Teu sangue, me ajuda, Pai querido. Não me deixe subir aquele altar se não for para ser usado. Senhor, lapida o meu coração, não deixa eu deixar brecha para o inimigo. Me ensina a vigiar cada dia, porque eu não sou super-homem, Ele é o Senhor. Aliás, até o super-homem tinha um ponto fraco, né? A criptonita, né? Um pedacinho de pedra lá de cor esverdeada, brilhante, acabava com ele. Amado, nós só estamos de pé pela graça de Deus.
pela misericórdia de Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, entendeu? Nós todos precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos da cobertura do Espírito Santo, nós precisamos. O diabo sabe que se nos unirmos, se a igreja se unir a cada dia, né, procurando ajudar o seu pastor, procurando ajudar na obra, procurando perdoar, procurando fazer sem intenções, sem querer nada em troca, mas fazer pelo que Deus fez, porque a motivação de estarmos aqui, eu não sei por que você está aqui, eu não estou aqui pelo que Deus pode fazer, eu estou aqui pelo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Essa tem que ser a nossa motivação de estar na casa do Pai. Se a tua motivação de estar aqui é pelo que Deus pode fazer, amado, daqui primeira luta, uma prova que você passar, tu vai desistir. Mas se você está aqui pelo que Deus fez na tua vida, pode fazer a luta que for, isso vai te manter de pé. Então qual é a tua motivação de estar aqui? É porque eu estou com uma causa na justiça, pastor, estou precisando ganhar essa causa, mas se eu ganhar, pastor, vou dar nem 10%, vou dar 20%. Motivação errada. Eu estou aqui porque Deus, eu estou com uma enfermidade e eu sei que Deus pode me curar e tal. Sim, Ele pode te curar, mas essa não pode ser a tua motivação de estar aqui. Nós estamos aqui porque Jesus morreu por nós. Nós estamos aqui porque precisamos dEle a cada dia, da sua misericórdia na nossa vida, e entendemos que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Eu estou aqui porque Ele morreu para me salvar. Eu estou aqui porque eu sei que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e um dia eu quero estar com Ele no céu. Esse é o motivo de estar aqui. Essa é a minha motivação, é o que me traz aqui. Então perdoar, amado, é lembrar sem sentir dor. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a capacidade, é a asepsia da alma, como eu disse. Perdoar e lembrar sem sentir dor. Mas eu só fui entender sobre perdão quando entendi a parábola que Jesus deixou para nós. A parábola do credor incompassivo. Na verdade, Jesus não contou aqui somente uma parábola, mas também uma hipérbole. Ele usa um exagero aqui. Um exagero como um exagero, né? A hipérbole é uma figura de linguagem, um exagero. Por que exagero, pastor Carlos? Porque nenhum judeu poderia dever 10.000 talentos no primeiro século. Você sabe quanto é 10.000 talentos em reais? R$ 3 trilhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Vocês sabem quanto vale 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, 350 mil quilos de ouro. Em reais, como eu disse, eu exagerei um pouco aqui, 2 trilhões de reais. Em dólar, 3 bilhões de dólares. Vocês vão entender. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judéia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. Vou repetir. Todos os impostos da Galileia, Judéia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos era todos os impostos da nação durante 13 anos. Na época de Jesus, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para juntar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, ele tinha que trabalhar interruptamente 150 mil anos. Preste atenção. Quando aquele homem diz para o rei: tem paciência comigo, pois tudo te pagarei, ele estava fazendo uma promessa que jamais poderia cumprir.
Ele nunca poderia cumprir essa promessa. Tem piedade de mim, que tudo eu vou te pagar. Ele estava fazendo uma promessa que nunca ele ia poder cumprir. Talvez neste momento venha uma pergunta à sua mente: Pastor Carlos, como é que Jesus conta uma parábola com uma conta tão grande assim, uma dívida tão imensa assim? Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse é o tamanho da sua dívida, da minha dívida, da nossa dívida com Jesus. Impagável. Impagável. A nossa dívida com Deus era impagável. E Deus faz o quê? Nos perdoou completamente. Então, qual é a motivação de estar aqui? Minha motivação está aqui, porque Ele perdoou a minha dívida. Ele perdoou o meu pecado. Eu amo. Mas Jesus pode fazer? Eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas eu estou aqui para buscar primeiramente o reino. Eu estou aqui porque Ele morreu por mim. Ele teve misericórdia da minha vida. Ele perdoou meus pecados. Ele perdoou uma dívida que eu nunca poderia pagar. Ele pagou em meu lugar. Ele se deu em meu lugar, e louvado seja Deus por isso. Só que tem uma coisa, meus irmãos: esse homem que foi perdoado, ao sair dali, encontra com outro que lhe deve o quê? 100 denários. E quanto vale 100 denários? 100 dias de serviço. 100 dias de serviço, aproximadamente 13 mil reais. O que é isso comparado ao que ele devia para o rei? Não é nada, não é nada. Um homem que tinha acabado de receber um perdão de 150 mil anos, não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Pastor, me magoaram. Eu pergunto aqui, quem aqui nunca magoou ninguém, levanta a mão. Vou conhecer o primeiro mentiroso. Ninguém? Não tem ninguém, né? Porque você sabe que você já magoou. Eu já magoei. Todos nós já magoamos alguém. Mas eu não perdoo. Mas eu não perdoo. Estou dizendo, não é fácil perdoar, mas é necessário ou não? Você quer o perdão da pessoa, mas você não quer liberar perdão. Hã? Eu sei que tem que ter um tratamento, tem que buscar o pastor, tem que buscar um aconselhamento, buscar a pessoa certa para te ajudar, amém? Para ajudar a fazer essa faxina no coração, tem que ser limpo para que as coisas de Deus fiquem. Eu sei que tem. É igual o rapaz que chegou para o pastor e falou assim: pastor, é o seguinte, eu pedi perdão para o irmão não quer me perdoar. E o pastor, já sabendo o que tinha acontecido, o que tinha se passado, o pastor falou: eu vou te fazer entender o que está se passando aí. Aí você vai me entender que existe um tratamento, existe algo a ser feito para que tudo seja limpinho. Você vai ter que passar por um teste dentro disso. Você vai pegar um saco. Você está disposto a passar pela prova? Tá, tudo bem. Você vai pegar um saco de estopa, enche ele de pena. Enche, lota ele de pena. Ah, tá. E depois você vai pegar, vai botar nas costas e levar até o alto de uma montanha. Pô, beleza, isso é fácil, é leve, tá bom. E depois, chegando lá em cima, tu pega de ponta cabeça o saco de estopa e faz assim, ó. E deixa as penas voar. Tá legal, tranquilo, isso é fácil também. E depois, pega pena por pena, cata pena por pena. Ah, mas aí já é quase impossível. Como é que a pena voou para um lado, voou para o outro? É isso mesmo. O que você fez com a pessoa, a mágoa que você causou, não afetou só ela, afetou outras pessoas também. E é por isso que está tão sentido assim. Então existe um tratamento e você tem que ter paciência e orar. E você é o principal para curar essa ferida. Porque o seu testemunho de vida, a sua mudança, vai ajudar essa ferida a cicatrizar e essa pessoa ser curada na sua alma. Quem é em relação ao casal? O esposo magoou a esposa e deixou uma ferida aberta ali. Quem é que pode, é o principal para essa cura?
É o esposo com o seu testemunho, com a sua mudança de vida. Amém? Ó, vai ali, não é só falar perdoa. Atitudes também falam mais do que palavras. Você vai ajudando, vai mudando de vida, vai mudando de postura, e ali a ferida vai cicatrizando, e só fica a marca, e marca não dói mais. Ajude essa ferida a ser cicatrizada. Ajuda essa pessoa a liberar esse perdão. E Deus vai fazer a obra. Amém? Então, amado, qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Ou seja, quem acaba de receber perdão de 600 mil vezes, não consegue liberar perdão de 600 mil vezes menos. Meus amados irmãos, sabe o que Jesus está querendo nos ensinar nesta parábola? Você e eu nunca poderíamos dizer: eu não perdoo fulano, eu não perdoo o ciclano, eu não perdoo o Beltrano, porque eu fui muito humilhado, machucado e ferido, então eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. E como Deus nos perdoou? Deus perdoou nossos pecados e dele não se lembra mais. Aí você vai me dizer: aí pegou, pastor. Perdoar até eu posso perdoar, mas esquecer eu não esqueço não. Só que Jesus, quando diz, amado, esquecer, Jesus é onisciente, ele esquece de alguma coisa? Não, então por que ele está dizendo aqui? Eu não me esqueço mais. Quando Jesus fala, eu não me esqueço mais dos seus pecados, ele não te joga no seu rosto aquilo que ele já perdoou. Perdoar é isso, ele não te lança em rosto aquilo que ele já perdoou. Você lembra, está aqui, mas não está mais aqui, não dói mais, não tira mais teu sono, não tira mais tua paz, não tira mais a tua alegria de viver, entendeu? Está aqui, eu lembro. Você não lembra de coisas que você fez com 4, 5 anos, vai ser lembrar de coisas às vezes recentes? Não, você lembra, mas não dá mais, porque você está curado. Eu não estou dizendo que você tem que conviver com a pessoa, amém? Porque às vezes por força de circunstâncias não dá para conviver mais, mas você está em paz com você. Você está em paz com Cristo. Isso é que é maravilhoso. É isso que o Jesus está nos falando. Deus é tremendo quando Ele diz que quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais, Ele não lança mais em rosto. Porque se eu brigo com a minha esposa, eu tenho um problema com ela e tal, eu errei com ela e tal, não, me perdoa, está perdoado. E se depois acontece uma outra coisa, fora dessa que ela já perdoou, acontece outra coisa, e ela volta com aquilo que ela diz que já perdoou, ela está me mostrando que não houve perdão, a não ser que eu pratique a mesma coisa. Está vendo? Te perdoei, você volta a fazer a mesma coisa. É isso que eu estou dizendo, para que a ferida cicatrize, eu sou o principal a botar remédio nessa ferida, para que ela venha a ser cicatrizada, através das minhas atitudes, através das minhas palavras, através das minhas ações, o dia a dia, essa ferida vai cicatrizar, e vai servir de testemunho, até para ajudar outros a liberar perdão. Amém ou não? Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. Como eu disse, dia 30 de novembro do ano passado, Salmo 133 falando sobre a bênção, né? Da união. Mas não existe união sem amor e sem perdão. O que vai sustentar a igreja é isso, é o amor e o perdão. E você veja que coisa muito forte, porque aquele rei fala, porque foram passar para o rei: olha, sabe aquele homem que você perdoou a dívida dele? Impagável. Teve outro que devia 150 mil vezes menos, e ele não liberou perdão e prendeu a pessoa. O rei chamou: servo mau, não te perdoei a tua dívida, porque tu me suplicaste? Não devia tu fazer o mesmo? Agora, porque tu não fez o mesmo, prenda-o, encerre-o numa prisão. Ele só vai sair dali quando tiver pago
toda a sua dívida. Quando é que ele ia sair dali? Nunca. Se não perdoarmos, se não amarmos, nós podemos se perder. A igreja entende isso? Quando é que ele ia sair de lá? Nunca. Ele jogou fora o perdão de Deus. Pastor, eu já pequei tanto. Olha, eu também. E a gente de vez em quando peca por palavras, pensamentos e atitudes. Mas o inferno não é para quem pecou. O inferno nunca foi para quem pecou. O inferno é para quem não se arrependeu. Não sei se vocês sabem dessa história, mas no antigo faroeste, eu estou fechando, um cara cometeu um crime sério contra uma outra pessoa, tirou a vida de uma outra pessoa, ele foi preso. Mas as pessoas da cidade gostavam muito dele. E mandaram uma carta para o governador, pedindo que absolvesse ele, que livrasse ele da sentença de morte. E o pastor e o governador falou: pô, está todo mundo pedindo por ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma roupa de pastor, tá, clerical, vou pegar uma Bíblia e vou fazer uma carta de absolvição para ele, do perdão dele, e vou botar dentro da Bíblia. E pegou a Bíblia e foi lá. Ó, tem uma visita para você, falou o delegado. Tem uma visita para você. Ele foi lá. E quando chegou lá, o governador, como pastor, falou assim: eu quero falar contigo. Eu não quero papo contigo não quero conversa com você não, sai daqui, vai embora. Rapaz, eu tenho algo a falar para você importante, está aqui dentro, o que eu quero fazer. Eu não quero saber disso não, vai embora. Cuspindo no pastor, que era o governador. Eu não quero saber, aquela rapaz, tem uma coisa importante aqui para você, eu não quero saber, vai embora, senão eu te mato. E o pastor foi embora, o governador foi embora, até temendo pela sua vida. Chegou no dia de se cumprir a sentença, ele estava no cadafalso, para ser morto, enforcado. Deram as últimas palavras para ele. Quais são as suas últimas palavras? Bem, daqui a pouco eu vou morrer, mas eu quero dizer uma coisa, porque antes, eu cortei aqui, o delegado chegou para ele: você é muito burro, hein? Ele: por quê? Aquele homem era o governador, e dentro da Bíblia estava a tua carta de absolvição, de perdão, e você recusou. Era isso que ele queria te mostrar. Então lá no cadafalso ele disse: olha, hoje eu vou morrer, mas eu não vou morrer por causa do pecado que eu cometi, eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Entendeu, igreja? Nós não vamos morrer por causa do pecado que cometemos, e sim por causa do perdão de Deus, se a gente fechar o coração e não aceitar, porque Ele morreu para nos salvar. Ele deseja nos levar ao céu, Ele te ama, e por mais que você tenha errado, Ele te ama, e a única coisa que Ele pede, como diz a palavra de Deus, Salomão, terminando Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, o homem mais sábio que já existiu, de tudo que ele viveu, ele curtiu tudo, né? Todos os prazeres dessa vida, tudo materialmente que ele podia conquistar, ele conquistou, mas ele viu no final que tudo era o quê? Tudo vaidade. E no final de Eclesiastes 12, 13, ele diz assim: de tudo que você tem ouvido, de tudo que você ouviu, a suma é, ou seja, a síntese, a conclusão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, o que for bom, o que for mal. E qual é o maior mandamento de Deus? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E qual é o maior mandamento de Deus? Mateus 27, 37 a 40, ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo maior, semelhante ao primeiro, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento, o que vai nos levar ao céu.
é estar no maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo. Você quer ser perdoado? Então libere perdão. Quer ser uma bênção? A primeira pregação que eu tive aqui: seja tu uma bênção, e Deus será contigo, e isso vai te sustentar até a volta do Senhor. Eu quero, às vezes as pessoas assim, com a permissão do pastor eu quero fazer isso. Nem perguntei se ele me dá permissão. Como é que as pessoas falam isso, né? Com a permissão do pastor eu vou fazer, com a permissão do pastor eu vou fazer um louvor. Nem perguntou ao pastor, só se você tivesse perguntado antes: você me dá permissão de orar? Amém. Feche os olhos da igreja. A igreja todos de olhos fechados. Só vai ficar de pé e vai colocar a mão no coração você que precisa liberar perdão e não consegue. Você sabe e não consegue. Fique de pé. Isso, não tenha vergonha. Porque quando Deus fala, quando Deus traz uma palavra, é porque tem. E tem, Ele quer tratar. É isso aí. É isso aí. Olha quantas almas feridas, que foram machucadas. Olha só como Deus te ama, como Deus nos ama. Olha o que Ele faz. Olha a palavra que Ele traz nos 37 anos da igreja. Porque o que sustenta a igreja, amado, é o amor e o perdão. Eu não sei o que te fizeram, mas o que nós fizemos com Jesus foi muito maior. Nosso pecado foi muito maior, e nós continuamos errando. Não é porque eu sou pastor, e se Deus permitir, dia 17 de outubro, vou completar 30 anos de ministério, que eu sou perfeito. Ninguém é perfeito, nós erramos, nós falhamos. Como diz a palavra, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Vem cá, pastor Vitor, fique de olhos fechados. Vem cá, pastor Vitor.